Olá! O jeito brasileiro de ser é a soma dos jeitos de muitos povos que fizeram história por aqui. A cultura popular garante festa na periferia da cidade. Confira a dica do deputado Gianazzi. Música, arte e espetáculo, tudo isso você curte a partir de agora no SP Cultura, que está começando. A história do Brasil pode ser contada a partir da perspectiva de muitos povos que deixaram sua marca do jeito brasileiro de ser. A contribuição dos africanos é enorme e pode ser conferida no Museu Afro, que fica no Parque do Ibirapuera. É importante a gente pensar que esse museu ele é um museu de arte, um museu de história, mas também é um museu de memória. E a palavra memória ela é muito importante, porque quando a gente fala de uma história, a gente tem aí uma história que é consagrada, e ela é consagrada num olhar, numa perspectiva da população branca, no caso dos colonizadores. Então esse museu ele vai de novo contar a história do Brasil novamente, mas onde o narrador e automaticamente o protagonista é toda a população negra. Então o que é de fundamental desse museu é falar de uma história que foi apagada, de uma história que foi negada na nossa Constituição enquanto brasileiro, e esse museu ele tenta apresentar isso, né, de forma a colocar justamente todos esses indivíduos negros como personagens principais e como pessoas que construíram esse Brasil. O museu ele é dividido em 3 pisos. Basicamente, o térreo e o subsolo é o espaço dedicado às exposições temporárias, né? E no primeiro andar a gente tem um acervo do museu que está organizado em 6 núcleos. Basicamente a gente tem no centro da exposição o núcleo de religiosidade afro-brasileira, que vai falar da importância da construção de uma religiosidade afro-brasileira, mas também no processo de organização, né, da população negra em relação à permanência de uma cultura, a memória que ainda são mantidos dentro do espaço religioso. Fora isso, a gente tem o núcleo de trabalho e escravidão, que é esse que a gente está, que vai falar justamente dos conhecimentos das tecnologias vindas de África para o Brasil. O espaço de festas, sagrado e profano. O História e Memória, que vai falar de personalidades negras da nossa história. O núcleo de África, diversidade e permanência, que vai falar a África como um lugar diverso e com uma cultura que não está no passado, que ela é permanente até hoje e que ela é base, né, para a gente olhar para essa cultura e enxergar justamente muitos encontros, né, muitas semelhanças, diferenças em relação a um continente que é pouco falado. O acervo ele é composto por quase 7.000 obras e toda a criação, né, dessa exposição parte inicialmente em 2014, né, com uma coleção do atual diretor e curador que vai idealizar essa exposição, que é o Emanuel Araújo. Com o passar do tempo, muitas obras são adquiridas, né, então compradas, mas também a gente tem peças em comodatos, né, que são emprestadas, de coleções particulares. O conceito de originalidade nas peças de arte africana é diferente, por exemplo, de uma pintura a óleo do século XIX. Porque aí, se a gente for falar da pintura a óleo do século XIX, elas são originais, inclusive porque há um reconhecimento do que seria uma pintura acadêmica, diferente do olhar que as pessoas têm para a arte tradicional africana. No site do museu, você tem toda a programação, né, que vá desde atividades educativas, né, então visitas educativas ao acervo, mas também mediações de leitura, oficinas. Então, por exemplo, no mês de junho, agora que é o mês de férias, vai acontecer atividades específicas de férias, com oficinas e visitas temáticas, né? Apresentações, espetáculos de teatro, e toda essa programação ela é colocada no site do museu e é divulgada nas redes sociais. Então venham conhecer o Museu Afro Brasil. A gente funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Um ótimo dia para conhecer aos sábados, que é gratuito para todo mundo. E nos outros dias, estudante paga R$ 3 e quem não é estudante, R$ 6 inteira.
chegando aqui você vai encontrar muita coisa. Nós Tudinho comemorando o mês de São João. É a tradicional festa do Centro de Tradições Nordestinas. Este ano, o Arraiado CTN vai até o fim do mês. Grupos folclóricos, cantores sertanejos, mostras de quadrilhas e aulas de forró estão entre as 40 atrações exibidas todos os finais de semana até 30 de junho. E a entrada é gratuita. São João do CTN, vamos festejar juntinho. Uma celebração à democracia acontece no Teatro do Sesc Anchieta, na Vila Buarque, centro da cidade. Quem for lá vai poder conferir Era Uma Vez um Tirano, peça baseada no livro homônimo de Ana Maria Machado, que conta a história de um país em que as pessoas eram felizes até a chegada de um tirano. O espetáculo é apresentado todos os sábados às 11 da manhã. A classificação é livre para todos os públicos, ingressos entre R$ 5 e R$ 17. No Sesc Pompeia, uma outra celebração importante, a dos 70 anos de vida de Paulo César Pinheiro, considerado o letrista vivo mais importante do Brasil. No espetáculo Paulo César Pinheiro, 70 anos, o artista recita poesias, conta causos, cantarola versos que resumem os 50 anos de carreira. Cada uma das apresentações, que vão de 14 a 16 de junho, convidados especiais se alteram no palco junto com Paulo César Pinheiro. Ingressos entre R$ 15 e R$ 50. Você já entrou na de voltar, agora fica na tua que é melhor ficar, porque vai ser fogo me aturar, quem cai na chuva só tem que se molhar. A arte das periferias, que é marca registrada de São Paulo, é destacada na dica do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A minha dica cultural é o Sarau da Cooperifa, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, no Bar do Batidão, no Parque Santo Antônio. É um evento muito importante de poesia. Amar é um ato de coragem, desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço, é porque já faltavam braços há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte, só queria dizer obrigado. Onde grandes poetas da periferia se apresentam, onde é uma grande produção cultural. O evento é coordenado pelo Sérgio Vaz e outros poetas. Vale a pena. Toda terça-feira, às 19 horas, no Bar do Batidão, no Parque Santo Antônio. O Itaú Cultural está promovendo uma viagem ao fundo da noite, através da mostra Ainda à Noite, tema do 5º Fórum Latino-Americano de Fotografia. A exposição reúne imagens que recorrem às horas noturnas, seja como conceito, seja como cenário, usando este período do dia como possibilidade de reflexão sobre a América Latina. A mostra, que reúne obras de artistas da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, do Uruguai, da Guatemala e do México, vai até a 11 de agosto, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite, com entrada gratuita. No Sesc Belenzinho, o disco de vinil virou obra de arte. A exposição coletiva Lado B, o disco de vinil em arte contemporânea brasileira, realiza uma aproximação entre a música e a arte contemporânea. Reúne obras de artistas brasileiros que utilizam os bolachões como material estético de intervenção sonora, física, conceitual, ritualística e poética. O visitante encontra instalações sonoras, interativas, esculturas, discos conceituais, vídeos, fotografias e objetos e instrumentos. A exposição, que é livre para todos os públicos, vai até 30 de junho diariamente, inclusive nos feriados. Ingressos entre R$ 2 a R$ 15. E quem quer curtir ao mesmo tempo cultura latina e boa música pode ir ao auditório do Ibirapuera no domingo para ver o show da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, no espetáculo 10, que comemora uma década de trajetória do grupo. O repertório do show é composto por clássicos brasileiros em ritmos jamaicanos.
além de composições autorais da orquestra. A apresentação é de mais de 1 hora, é neste domingo, às 7 da noite. Os ingressos custam de R$ 30 e a meia entrada R$ 15. Gostou do programa? Se perdeu alguma dica, não se preocupe. Você pode conferir tudo novamente no nosso canal do YouTube. O SP Cultura fica por aqui, mas a gente se encontra na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. E agora, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê